Bom, pessoal, vamos lá. Esse exemplo fala sobre um processo de desumidificação. Um desumidificador trata 277 litros por segundo de ar seco a 30 graus Celsius, ou seja, 86 Fahrenheit, mantendo a temperatura de bulbo seco e reduzindo a umidade relativa de 90% para 100%. Então, eu vou reduzir de 90%, passa pelo desumidificador e reduz para 10%. Qual a vazão de água removida em litros por hora? Ele quer saber aqui qual que é a vazão de água que condensou no umidificador e foi removida em litro por hora, se o sistema opera a 1 atm. Tá? Então, a gente considera todo esse sistema a pressão atmosférica e a gente tem que calcular qual que é a vazão dessa água. Então, vamos lá. Nesse processo, o ar está entrando úmido e saindo seco. Consequentemente, a água que está nesse ar tem que sair para algum lugar. Então, tem uma terceira corrente aqui, que é a corrente de água condensada. Ele entra uma vazão de 277 litros por segundo e 90% de umidade relativa e sai a 10% de umidade relativa. Como é um processo de desumidificação puramente, ele não falou nada de variação de temperatura, nós vamos considerar aqui, então, que o ar entrando a 30 graus Celsius também vai sair a 30 graus Celsius. Se por acaso houvesse um processo de resfriamento ou aquecimento desse ar, ele tinha que ter falado no problema, senão a gente considera temperaturas constantes. Ok? Vamos lá então. Que é o primeiro passo? Qual que é o objetivo aqui? É encontrar a vazão de água condensada. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um balanço aqui, vamos dizer, um balanço de massa global para a água. Eu vou chamar aqui de ponto 1, tá? E aqui de ponto 2. Então qual que é a água que está entrando aqui no ar? A água que está entrando no ar nada mais é do que a vazão de ar, vou chamar aqui de MY, vezes a umidade que está entrando, eu vou chamar aqui de H1. Lembrando que umidade é quilograma de ar por quilograma de água, vezes a vazão de ar, quilograma de água dividido por quilograma de ar, multiplicado pela vazão máxima de ar, vai restar aqui para a gente simplesmente quilograma de água. Então tá ok. O que entra é igual ao que sai, considerando que não há acúmulo. O que sai desse processo? Vai sair a própria vazão. Eu vou considerar que a água que está nesse ar não altera tanto a vazão, tá? Então vamos considerar que está entrando 277 litros por segundo. Mesmo que ele perca um pouco de água aqui, eu vou considerar que está saindo os mesmos 277 litros por segundo. Então o que está saindo do outro lado aqui vai ser a própria vazão também do ar, vezes a umidade absoluta de saída no ponto 2. Mais a água que condensou, que eu vou chamar aqui de Mx. Certo? Então, esse aqui é o nosso balanço de massa para a água. O que eu não tenho desse balanço? Eu tenho a vazão de entrada, eu preciso de saber a vazão da água condensada, que é o que foi pedido no problema, eu não tenho as umidades de entrada nem a umidade absoluta de saída. Eu tenho que achar esses dois parâmetros. Consigo achar tranquilamente, porque ele me deu as condições de entrada e de saída. Eu simplesmente tenho que converter a umidade relativa em umidade percentual, consultar a carta psicométrica e achar a umidade absoluta, né? Mas durante a conversão da umidade relativa para a umidade percentual, eu já vou ter, por meio das equações, essa umidade absoluta. Ok? Vamos lá então. Vamos começar aqui pela entrada. Determinar o H1. O que eu posso fazer aqui? Para determinar a umidade de entrada, eu vou primeiramente pegar a informação que eu tenho. Eu tenho que a umidade relativa no ponto 1 é 90%. O que é a umidade relativa? Umidade relativa é a razão entre as pressões parciais e as pressões parciais de saturação. Então, se eu encontrar, por exemplo, essa pressão parcial de saturação, eu consigo determinar essa pressão parcial e com essa pressão parcial eu consigo determinar a umidade. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai ter que, então, consultar a carta psicométrica e achar a umidade de saturação no ponto 1, que está a 30 graus Celsius ou 86 Fahrenheit, que foi dado no problema. Vamos pegar a carta aqui
E vamos encontrar esse ponto. 86 graus Fahrenheit é mais ou menos nesse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, para eu achar a umidade de saturação dela, eu pego simplesmente 86 graus Fahrenheit e subo verticalmente até a umidade de 100%. Logo, eu chego nesse ponto e olhando esse ponto aqui, eu posso dizer que a umidade absoluta é entre 0,02 e 0,03. Vamos supor que nesse ponto está 0,027. Então, isso aqui é 0,027 libra de vapor de água por libra de ar seco. Beleza, vamos lá. Sabendo, então, a umidade de saturação, eu pego a própria definição da umidade de saturação. Aqui eu vou considerar que a pressão atmosférica e com isso eu chego que a pressão parcial de saturação, nesse caso aqui no ponto 1, né? É 0,0415 atm. Aqui eu vou botar que é no ponto 1, só para a gente não confundir. Beleza, sabendo a umidade de saturação, agora eu resgato essa equação aqui. E acho que a pressão parcial, nesse caso aqui no ponto 1, 0,03735 atm. E aí agora eu consigo, pela definição de umidade, encontrar qual que é a umidade absoluta. Também é 1 atm. Aqui vai ser a umidade no ponto 1. Vai dar um resultado de 0,0242. Aqui é libra de vapor de água, ou posso também colocar em quilograma. Quilograma de vapor de água por quilograma de ar seco, certo? Só vou colocar em quilograma, porque são as unidades que a gente vai trabalhar aqui no nosso balanço de massa. Agora para o ponto 2. Então, a umidade relativa no ponto 2, aqui no exercício fala que ele sai a 10%. Mesma coisa, eu tenho que encontrar a umidade de saturação no ponto 2, só que no ponto 2 a gente está saindo também a 30 graus Celsius, ou por exemplo 86 graus Fahrenheit. Isso vai dar a mesma medida lá na carta psicométrica. Se eu vier aqui, a gente viu que 86 graus Fahrenheit, quando a gente lê a umidade de saturação, vai dar 0,027. Então, só vou transcrever o valor. Faço o mesmo procedimento. Fazendo o mesmo procedimento, a gente sabe que a pressão parcial de saturação vai ser igual. Então, essa pressão parcial, fazendo o mesmo procedimento, como é a mesma umidade de saturação, nós vamos encontrar a mesma pressão parcial de saturação do ponto 1. E aí a gente consegue, agora, por meio da umidade relativa, encontrar qual que é a pressão parcial. Nesse caso, vai ser a pressão parcial no ponto 2. (0,00415 atm). Ok, agora a gente encontra aqui a umidade
absoluta no ponto 2. Eu vou fazer direto, tá? Não vou copiar a equação de novo. Isso vai dar para a gente uma umidade absoluta de saída 0,026 kg de vapor de água por quilograma de ar seco. Esse é no ponto 2. No ponto 1 e no ponto 2. Beleza, agora eu simplesmente jogo no meu balanço de massa. Vou pegar outra folha aqui. No meu balanço de massa, eu sei que MY vezes o H1 que a gente obteve, 0,0242, é igual ao MY vezes H2 mais MX. Beleza, agora eu tenho MY? Não tenho, mas ele me deu aqui no problema que o VY, ou seja, a vazão volumétrica é de 277. Eu simplesmente converto vazão volumétrica para vazão mássica. Como que a gente faz isso, que a gente aprendeu na disciplina? Sempre que for ar, nós temos que converter, né, vazão volumétrica em vazão mássica, não pela densidade, e sim pelo volume úmido, porque ele considera o ar e a umidade que está nesse ar. Beleza? Então vamos lá, converter. Foi dado para a gente um VY. Olha, vamos primeiramente colocar a equação aqui. Foi dado para a gente que o VY é de 277 litros por segundo. E o meu VH, ou seja, o meu volume úmido aqui, para que essa fórmula aqui, né, dê coerente, para eu achar uma vazão também, por exemplo, em quilogramas, eu preciso achar um volume úmido, por exemplo, aqui de metro cúbico por quilograma, certo? Estou botando essas unidades para a gente não esquecer que aqui está em litro por segundo, tá? Depois a gente tem que manusear essas unidades aqui. Vamos lá. Primeiro, então, volume úmido, eu vou utilizar aquela fórmula do 22,4 sobre 273, porque a gente está a 1 atm. Se não tivesse, seria a equação sem esses valores dos gases ideais. Vamos lá. Temperatura vai ter que ser 30 graus Celsius, mas eu vou ter que colocar em Kelvin. 1 sobre massa molar do gás, mais a umidade. Nesse caso aqui, eu uso qual umidade? Eu utilizo a umidade de entrada, porque essa informação que ele me deu foi uma informação de entrada. Se fosse uma vazão de saída, na conversão aqui eu utilizaria umidade de saída. Mas como eu estou convertendo uma unidade que foi dada na entrada, essa umidade vai ter que ser a umidade de entrada. E a umidade de entrada a gente calculou, que é o H1, 0,0242, dividido pela massa molar da água. Então, vou colocar aqui, ó, entrada, porque eu estou convertendo uma vazão de entrada. Isso vai dar para a gente um volume úmido aqui de 0,8939 metro cúbico por quilograma, ou 893,9 litro por quilograma, certo? Para combinar com as unidades aqui da nossa equação. Vamos lá. Então, 277 litros por segundo. 893,9 litros por quilograma.
Corta, corta. Isso aqui vai dar, então, a unidade de MY em quilograma por segundo. Pelas minhas contas, vai dar 0,3098 kg por segundo, certo? Aqui não foi falado, né, mas vamos supor aqui que nessa questão, na questão foi falado, né, 1 kg de ar seco. Então aqui eu estou convertendo a vazão volumétrica em ar seco para vazão mássica em base seca também, certo? Então acaba que esse valor aqui já é em base seca, que é o que eu vou utilizar lá no balanço de massa. Então, finalmente, o meu balanço, substituindo os valores, vai dar uma vazão de água 0,00669 kg de água por segundo, ou, como foi pedido no enunciado, 24,9 kg de água por hora. Ele falou aqui pra gente para dar uma vazão em litros por hora. Então a gente vai ter que converter aqui essa vazão em litros por hora. A gente pega então, vamos converter, chamar aqui, né, que o Vx aqui não foi dado no problema, mas se a gente for olhar a densidade da água nessa temperatura, vai dar mais ou menos aqui 998,2 kg por metro cúbico. Então, isso aqui vai dar para a gente uma vazão de 0,0241 metro cúbico por hora, ou 24,13 litros por hora. Então essa é a resposta final, né? Como a densidade da água é muito próxima de 1, né? Ficou muito parecido aqui com a vazão máxima, 24,13 litros por hora.